Bem-vindos ao episódio de junho do podcast Resíduos do jornal Água e Ambiente. Já temos novo governo, poucas mudanças de forma global, mas no Ministério do Ambiente e Energia há uma alteração significativa. Emílio Sousa, que foi até aqui Secretário de Estado do Ambiente, mudou de pasta. É agora Secretário de Estado das Comunidades. Para o seu lugar entrou João Manuel Esteves, antigo Presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, que é licenciado em Matemática e Ciências da Computação e mestre em Gestão de Empresas. Foi também professor dos Institutos Politécnicos de Viana do Castelo e do Cávado e do Ave, além de Presidente da Assembleia Geral das Águas do Alto Minho. E tem nas mãos, pelo menos, uma enorme frente, a gestão dos resíduos. Neste podcast queremos identificar as prioridades que devem ser atacadas por João Manuel Esteves e já agora saber se o setor dos resíduos fica bem servido. E temos o gosto de ter connosco como convidado José Pimenta Machado, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, a quem agradeço. Contamos ainda com os nossos residentes habituais do podcast Resíduos, do Jornal Água e Ambiente, João Pedro Rodrigues, consultor, e o Paulo Praça, Presidente da ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos. Vamos passar de imediato à nossa conversa, não sem antes reiterar o meu agradecimento ao Presidente da APA, a sua presença, para termos aqui uma troca de impressões a propósito das prioridades, aquelas que deverão ser as prioridades deste Governo. Começo aqui pelo meu lado direito, pelo João Pedro. Que prioridade identifica assim fixada, que devemos fixar? Muito bem. Seja bem-vindo, José Pimenta Machado, é um gosto tê-lo aqui na nossa conversa mensal. Relativamente enfim, como saberão, ao artigo da coluna que escrevi para o portal este mês e que também já identifica essas três prioridades, portanto, destas três que identifiquei, penso que aquela que faria sentido agora dar conta, precisamente, na minha opinião, pelo caráter inovador, que essa mesma, inovador no sentido de alguma coragem, ou bastante coragem, que acabou por representar o mandato que terminou no 24º Governo Constitucional, foi a aposta confirmada no reforço da valorização energética de resíduos. É claramente uma opção identificada no Plano de Terra, como sabemos, mas que, ao fim e ao cabo, agora tem que ir para o terreno. Sabemos que pode demorar, com certeza, os seus anos, por variedíssimas razões, mas, acima de tudo, ela só se concretizará se, de facto, houver um conjunto de aspectos que têm que ser rapidamente, eu diria até ao final do ano, porventura, estabilizados. E esses aspectos passam, por um lado, como também já foi publicamente levantado, um apuramento efetivo, quais são os gastos de investimento associados, pelo menos aos dois projetos que estão mais estabilizados, o aumento da capacidade da quarta linha da Valor Sul e da terceira linha da LIPOR. Ao fim e ao cabo, de saber quem será as entidades ou quem serão os responsáveis pela concretização desse aumento de capacidade. Poderão certamente haver alternativas várias sobre esse assunto. Quais serão as fontes de financiamento que estarão disponíveis para concretizar esses mesmos investimentos? Qual será também o regime de remuneração que poderá ser aplicado à energia elétrica produzida, bem como à energia térmica produzida nessas mesmas infraestruturas? Bem como, naturalmente, e um aspecto que não será certamente fácil, ou não será de menos, que no caso das novas instalações, que também são discutidas, eventualmente mais uma ou mais duas novas instalações, qual é a sua respectiva localização. Obviamente, tudo isso, eu julgo eu, para que essa componente seja concretizada no terreno, para que, de facto, daqui a 5 anos tenhamos a possibilidade de usufruir dessa mesma aumento de capacidade, diria que até ao final deste ano estes aspectos deveriam ser discutidos. Claro, portanto, se chegamos ao final do ano e nada tiver acontecido nesta matéria, significa que isto tudo passou ao lado. Significa que teremos claramente um retrocesso grande, adiaremos mais 6 meses, pelo menos, a concretização desse projeto. E como referiu bem, é um processo que exige tempo e longo. Certo. Eu pedi agora a vossa opinião, e eu agora dava a palavra ao Pimenta Machado, a propósito deste ponto que o João Pedro selecionou como prioridade. Muito bem, muito boa tarde a todos, a quem nos está a ouvir, enfim, lá em casa, onde quer que esteja. É um gosto estar aqui, agradecer muito o convite, é a minha estreia aqui, e eu sou um ouvinte deste podcast. Aprendi muito, como sabem, eu sou alguém ligado à água, de repente cai-me a tarefa dos resíduos, e de facto, é uma boa leitura, aprendemos muito com os vossos podcasts, quer o Paulo Praça, quer o João Pedro,
aprendi muito convosco. Responder diretamente à questão, foi colocada a questão da avaliação energética do tema dos resíduos. Ela faz parte do Plano Terra. É uma das prioridades. Eu não diria que é a primeira prioridade, não é, mas é de facto uma das prioridades, é aumentarmos a capacidade da avaliação energética. Em 2 sistemas, que há muita experiência, que era mais a norte, na Lipor, e aqui em Lisboa, na Valor Sul, e também está previsto estudar e refletirmos, quer na região do centro, e já agora, enfim, com algum detalhe, e na região do Algarve. Então, no fundo, o sistema está em cima da mesa do Plano Terra. Agora é preciso dar passo em frente. Sabemos bem que isto tudo demora tempo. Nós estamos numa espécie de um plano, no tema dos resíduos em Portugal, se a área da política de ambiente que nos desafia a todos, eu diria que mesmo como prioritário é o tema dos resíduos. Não tenho nenhumas dúvidas sobre isso. E acha que uma nova instalação é prioritária? É prioritária, não tenho dúvidas sobre isso. Não é o aumento da capacidade daquilo que existe. Para além do aumento das capacidades, talvez na região centro, aquela que, alguma informação que nós vamos tendo, é aquela que reúne melhores condições. Muito bem. Região centro. Paulo, o que acrescentas? Muito bem. Em primeiro lugar, uma saudação a todos, e em particular ao convidado, Pimenta Machado, presidente da nova IAPA. Eu retive essa expressão porque acho que ela é importante. Significa, no fundo, o voltar a IAPA para a ação, e que no caso do setor dos resíduos é bem necessária, como acabou de ser muito, muito bem expresso aqui. O setor dos resíduos, de facto, está nesta emergência que nos convoca à ação de todos os agentes. Não há dúvidas, temos mesmo que arregaçar as mangas e dedicar-nos à implementação do Plano Terra. Uma das prioridades que eu identifico é realmente o aumento da capacidade de aterro. Mas antes, relativamente à avaliação energética, acrescentarias alguma ideia? Inteiramente de acordo com o aspecto da valorização energética e de saudar a abertura que houve do Governo para não excluir essa solução. Porque, por vezes, no passado, parece que se excluíam soluções da abordagem. E eu acho que não podemos excluir nenhum tipo de solução, Muito bem. nomeadamente quando se trata de aumento de capacidades onde já está instalada. Vamos aos aterros. Mas também então. concordo, de facto, que a região centro tem todas as condições, aliás, é um tema já tem décadas, não é? A valorização energética na região centro. Eu julgo que é fundamental nós termos capacidade de aterro adicional através da reengenharia. Não vejo fácil e rápido a localização de novos aterros, mas de forma da reengenharia, células contíguas nos aterros já existentes, julgo que isso é execuível com brevidade. E dentro dos licenciamentos há aqui também questões burocráticas a desbloquear, vamos ouvindo isso, questões, enfim, de diferentes interpretações nas várias regiões do país, e portanto essa questão também temos que afastar de vez, portanto não deve ser esse o nosso ponto, não é? E há alguma que também está identificada no Plano Terra, que eu acho que pode ajudar a esclarecer e a ajudar também em algumas decisões. O que é que são as compensações financeiras aos municípios que acolhem infraestruturas de gestão de resíduos? Bem, temos aqui a pessoa ideal para fazer aqui desde logo um comentário a estas questões que o Paulo lança. A APA pode mobilizar as CCDRs e as equipas da CDR no sentido de agilizar tudo aquilo que é necessário. É um bom tema, o tema das compensações, naturalmente, esse é um tema. Ninguém quer aterros neste país, já aprendemos bem com isso. Alguns já com decisões tomadas para se fazer o aterro, de repente roeram a corda, que é literalmente assim. Portanto, ninguém quer aterros. E, de facto, temos de saber viver com isto. A 2 níveis, como dizia o Paulo Passo, concordo inteiramente, é apostar naqueles que existem, que é mais fácil, e aumentar a sua capacidade. Novas células, aumentar a altura do aterro, uma coisa está escrita, tem uma boa notícia a dar, com gosto. A Braval, que era talvez dos aterros, estava no estado mais crítico, era mesmo, terminava a capacidade, não sabe, em 2025, e, portanto, felizmente há financiamento assegurado, já foi submetido o projeto para a avaliação de impacto ambiental, com 2 números muito importantes, aumentar em cerca de 800 mil toneladas e aumentar o prazo de vigência do aterro em mais 20 anos. E, portanto, é uma boa notícia, um bocadinho já naquilo previsto no Plano Terra. Então, o Plano Terra já está a começar a ser concretizado. A questão das compensações, eu acho que é mesmo decisivo. Eu recordo um projeto que não é dos resíduos, mas é da água, a questão das barragens do Altam, que eu acompanhei, coordenei aquela comissão. Há uma coisa que eu percebi na vida, onde se faz a barragem, onde se faz
um sistema de tratamento de resíduos tem que haver uma compensação às comunidades. Acho que temos que criar condições para isso. Como se faz na energia fazemos exatamente assim. Então tem que se criar um modelo de financiamento para compensar as populações. Estão a trabalhar nisso? Nós estamos a pensar nisso. Eu ontem tive uma reunião de trabalho com o Sr. Estado de Estado do Ambiente, o novo Estado de Estado, falámos sobre muitas matérias, o tema dos resíduos foi um tema central e as compensações é um tema que terá a ser mesmo central para criar condições para, no fundo, capacitar, quer nos aterros, quer mesmo nas infraestruturas de tratamento, nos temas em alta dos resíduos sólidos em Portugal. Tenho dúvidas sobre isso. Falou da Braval, há outros sistemas que têm uma solução à vista? Sim, temos outros sistemas, temos na região do centro também, é SUC, há um bocadinho falar com o Presidente Ribal Esteves, estamos a criar condições também para aumentar a capacidade nos dois aterros, que é o Irola e o de Aveiro, e portanto um bocadinho que estamos a fazer naquele projeto em Projeto Terra. Eu muitas vezes digo sempre que neste país nós fazemos muito planos e bem feitos, somos muito bons no plano teórico, e depois naquilo que é na ação, na concretização, nós aí temos muitas dificuldades. Certo. Às vezes digo que é o IFAN dos planos do país, enfim, quando não está a minha secretária, eu que eu tenho mais é planos, confesso, de facto depois a nossa capacidade de os concretizar é de facto, sabe mesmo grande E desafio. as CCDR estão mobilizadas, estão É um caminho envolvidas? que temos de fazer. Eu cheguei há 7, 8 meses a esta área, uma coisa que eu vou vindo aqui a colar, confesso, com diferentes atores, alguma, muitas vezes, diferença de interpretação daquilo que é o tipo de licenciamento. É verdade isto. Acho que temos de fazer, nós, APA, compete a nós fazer disso. No fundo, criar uma espécie de uma metodologia para harmonizar aquilo que é a interpretação ao nível dos processos de licenciamento. Então, o que vamos fazer isso? Nós já estamos a fazer com eles, com as CCRs, na área do investimento. Estamos a em algumas, tem, enfim, uma questão de simpatia, não falo sobre nomes, há CCRs que, enfim, até com alguma profundidade estamos a trabalhar com eles, há outras, enfim, temos que melhorar isso, exatamente isso, mas de facto é um caminho que temos de fazer. Aquilo que tem a ver com a harmonia será também um dos temas centrais. Sim, senhor. João Pedro, Não, comentário à questão dos aterros, a esta problemática dos aterros. Concordo inteiramente, confrontado com a necessidade de identificar, de facto, a medida mais urgente. Acho que, do ponto de vista da emergência nacional, de facto, os aterros claramente estariam numa situação de emergência, configurava exatamente essa situação, felizmente, que estão a ser dados passos, ainda bem, para que essa situação de emergência, ficar, se calhar, com mais acuidade regional, possa estar a ser resolvida. Isso são excelentes notícias, sem dúvida nenhuma. Eu diria que agora o que haverá, concordando inteiramente, de facto, a questão das compensações, falámos aqui várias vezes, impactos ambientais positivos de natureza regional e nacional muito significativos, mas impactos ambientais negativos locais, tem uma forma de resolver através de compensações e isso terá, ainda bem que está a ser também identificado como prioridade, é altamente positivo. Aquilo que eu diria só para complementar, para não acrescentar, para não repetir, se calhar o que é importante daqui para a frente é que nós não voltemos, ou seja, trabalhemos todos para nunca mais voltarmos a estar nesta situação. Ou seja, nós temos que ter sempre, diria, pelo menos 2 anos pela frente de capacidade estratégica, de reserva estratégica de posição em aterro, permanentemente. Não podemos chegar a situações deste estilo, de estarmos a 6 meses com, enfim, com uma infraestrutura como esta, como todos sabemos, não se faz, não é fácil fazer. E, portanto, daqui para a frente, e saúde muito bem, ao fim e ao cabo, como também tinha sido já de algum modo transmitido pelo anterior Secretário de Estado, o Dr. Emílio Sousa, de facto, que mesmo neste ato, enfim, tivemos neste período pré-eleitoral que estavam a ser dados passos no sentido do Plano Terra se concretizar. Estas são excelentes notícias, aquelas que o GP Pimenta Machado aqui nos traz, de concretização desse mesmo facto. Sim, senhor. É altamente positivo. E vamos agora à prioridade do Pimenta Machado. A prioridade. A prioridade das prioridades é concretizar o Plano Terra, sem dúvida sobre isso. O Plano Terra tem uma orientação para a gestão dos resíduos, quer os resíduos só os urbanos, quer os não urbanos, naturalmente, enfim, também está ali, claramente, e define, de facto, o caminho que temos de fazer. Quais são as prioridades, quais são as fontes de financiamento, novas fontes que temos que encontrar, que é muito importante. Eu até agora faço aqui, aliás, eu ontem na conversa com o Estado de Estado lancei também uma nota que devíamos criar uma espécie de uma equipa piloto para monitorizar o plano, para as coisas começarem a acontecer. Aliás, Lá está, é relevante. tudo lá está é relevante, mas nem tudo tem a mesma prioridade, naturalmente. Eu acho que dali temos que retirar algumas ações que são mesmo prioritárias, já para amanhã, algumas estão, enfim, estamos espécies de estado de emergência, outras, obviamente, temos aqui algum mais tempo. Mas tudo isso é importante, e é importante também criar uma espécie de uma equipe de piloto
gente que saiba disto, para monitorizar aquilo que é a concretização desse plano. Eu digo que é mesmo a prioridade das prioridades. E essa equipa funcionaria no âmbito da Agência Portuguesa do Ambiente, da APA? Exatamente. Vemos depois, enfim, uma conversa que vamos ter agora com a nova, deixar no fundo a nova tutela consolidar, enfim, nós estamos todos muito em creio que é no dia 18, será apresentado o programa do Governo, vamos deixar as coisas concretizar-se, depois sim, fazer uma reunião, obviamente seria a APA coordenar esta equipe de piloto e teria diferentes, seria composta que é da área das empresas, dos municípios, enfim, lá ouvimos depois, até da academia, lá ouvimos depois quem é que seja a sua composição, mas creio que era muito importante termos alguém que pilote, monitorize a execução do Plano Terra. Muito bem. Portanto, ficamos aqui com 3 grandes prioridades: valorização energética, aterros, pau-praça e Plano Terra. Mas há outras, e o João Pedro tem pelo menos mais uma, ou mais, não é pelo menos, tem mais uma. Sim. Quer falar um bocadinho dela? Sim, rapidamente, sim. De facto, eu diria que também na agenda, com certeza, do novo Ministério do Ambiente, provavelmente terá que estar também a necessidade de olhar para a execução das novas licenças do SIGRE, desde logo, provavelmente na tentativa de, ou, enfim, cabo, resolver ou tentar ultrapassar o litígio que neste momento ainda aparentemente se mantém, relativamente à fixação de valores de contrapartida para o ano 2025. Portanto, é um aspecto que me parece que era positivo se fosse ultrapassado, libertaria algumas nuvens sobre o setor. Por outro lado, eu diria, como já aqui disse também no outro podcast ao Miguel Nunes, seria importante, em particular aqui à ERSAR, pudesse ter uma confirmação que estes valores de contrapartida de 2025 respeitam de facto a lei, no sentido que cumprem cobertura integral de gastos incorridos pelos sistemas, 1 a 1, na atividade de recolha, certificação e triagem. Acho que isso era muito relevante. Ainda existirem algumas dúvidas sobre esse assunto, eu acho que isso é possível de ultrapassar. Penso que poderia ser prioritário fazer essa validação, de modo a resolver aquela interrogação que tomámos há dias, se justifica ou não justifica uma revisão extraordinária desses mesmos valores de contrapartida, caso os mesmos, de facto, ainda estejam abaixo daquilo que seria desejado. Por outro lado, outro aspecto que aí sei que também já foram dados, penso eu que já terão sido dadas algumas iniciativas, que competirão agora a decisão pela APA, mas que competirá agora a decidir pelo Governo, com certeza, tem a ver com a fixação dos valores de contrapartida, vamos chamar assim, relativamente aos gastos da limpeza urbana que são incorridos pelos municípios e que as novas licenças também do SIGRE também determinam que as entidades todas, neste caso aos municípios e não aos sistemas, suportem estes mesmos gastos. Há um despacho, há um documento, penso eu, haverá uma iniciativa publicada pela APA, pelo menos é assim que a legislação determina, para que estes gastos de referência sejam definidos. Depois, de seguida, determinará, ato consequente, pelo menos é o que diz a lei, a fixação do valor de contrapartida por despacho conjunto da dupla tutela. Isso, com certeza, penso eu, diria, era previsível que acontecesse em 2025, nada obsta, naturalmente, que não possa ser aplicado com efeitos retroativos, que as licenças assim terminavam desde o início, mas tem que haver algo publicado, senão nada acontece. E, finalmente, um último ponto ainda associado às licenças, é um ponto um bocadinho capcioso, admito, enfim, um cabo um pouco discutível, naturalmente, como tudo no nosso setor, há sempre mais de uma opinião, os consultores 3 opiniões. Eu diria que, tal qual como também disse no meu artigo, tal qual como resultou da recente discussão ao nível da União Europeia relativamente à revisão da Diretiva Quadro, onde se aponta, nomeadamente nos RAPs de têxteis, a responsabilidade, a obrigação de haver um sistema de responsabilidade alargada para produtos têxteis pós-consumo, poderá, eventualmente, o Estado admitir, incluir inequivocamente, no âmbito da responsabilidade alargada do produtor, no caso das embalagens, de uma forma parcial ou total, a cobertura dos gastos desta mesma fração que ainda, infelizmente, acaba por ser gerida no fluxo indiferenciado. Okay? Isso está assumido na proposta da Diretiva Quadro, no texto consolidado, relativamente aos têxteis. Diria que o princípio em si mesmo não parece pelo menos plausível que possa ser discutido, ser ampliado também para as embalagens, poderá ser eventualmente uma opção de discussão. Ok. Referi logo no início que era importante que o diferendo com a SPV, a propósito de valores de contrapartida, fosse ultrapassado. A SPV não se recusa a pagar, só que impugnou. Mas referiu que era importante que essa nuvem se dissipasse. Mas porquê é que é tão importante? Porque eu acho que é importante que os agentes do setor haja bom clima. Sim, tranquilidade. Muito bem.
Depois também falou Como se costuma dizer, mais vale um mau acordo que uma boa demanda, não é? Portanto, eu diria que aqui é isto, ao fim e ao cabo, nós temos uma situação, é verdade que o ciclo está a correr, não, nada parou, isso é positivo, sem dúvida nenhuma, é altamente positivo. Mas não podemos também esconder que é um processo em curso e, portanto, isso, se pudéssemos ultrapassá-lo e chegar a algum acordo, penso que era excelente para todas as uma vez, partes. temos aqui a pessoa certa. Quero comentar a propósito dos valores de contrapartida para a limpeza urbana, como é que isso está, e dos têxteis também. Acompanho tudo o que diz o João Pedro. A questão das compensações e do processo em tribunal era bom que houvesse aqui o entendimento, que dava alguma tranquilidade ao setor que bem precisa para se concentrar energias naquilo que é o essencial. Isso é relevante. De resto, acompanho tudo. Não quero aqui antecipar. Deixa-me, nós, como sabem, está num processo muito inicial. Claro. Temos que falar com quem nos tutela agora. Apesar de tudo, temos um novo governo. Então, no caminho temos de fazer agora. Não quero aqui antecipar em primeira mão. Reservamos por uma segunda interação. Mas acompanho, obviamente. Sim, senhor. Paulo, as outras prioridades, que sei que são duas. Muito bem. Sim, isto de prioridades não faltam. Mas. Escutá-las é que às vezes aquilo é verdade. Visitar a estratégia para os biorresíduos. Sim, era uma ideia que eu já tinha para mim, porque trabalho num sistema, como sabem, de baixa densidade. E se dúvida estivesse no terceiro Fórum de Biorresíduos, que aconteceu há uma semana atrás, ao ver as várias realidades do país, quer do ponto de vista dos sistemas, quer das entidades gestoras em baixa, dos municípios, reafirmou a minha convicção que de facto temos que revisitar isto, porque... Em que sentido? Em que sentido? De clarificar a obrigatoriedade, não é? Porque no fundo nós temos já uma obrigatoriedade nacional de todos os municípios, mas eu depois pergunto, mas todos os municípios? É que temos municípios no país abaixo de 5 mil habitantes. E depois temos a administração ocupada com todos, da mesma maneira. Exatamente. E temos freguesias. E temos freguesias também de muito baixíssima densidade. E, portanto, eu acho que devíamos ver. Por outro lado, sabemos que os fundos comunitários, apoios financeiros, também são poucos, não é? E, portanto, devemos priorizar, identificar melhor onde é que há potencial e não nos dispersarmos. Porque, tecnicamente, é sempre possível fazer na aldeia mais pequena de Portugal uma recolha seletiva de biorresíduos. Acompanho ali o Dr. Paulo Praça. E vamos ter novidades em breve? O país é muito diferente e é muito assimétrico. Temos vários países, naturalmente. Nós temos espécie de Portugal inclinado para o litoral, enfim, uma grande concentração da população no litoral, e de facto temos de ter aqui estratégias diferentes. E de facto acompanho, temos que revisitar a estratégia para os biorresíduos, é um caminho que temos que o fazer sem qualquer dúvida. E portanto ela é obrigação universal, obviamente, é para todos os municípios, mas de facto temos que aqui encontrar e definir prioridades. Sem dúvida sobre isso. Muito bem. Mas o Paulo também está preocupado com a TGR, que tem este ano para até 31 de dezembro. Estou, assim, há desde logo uma conhecer de base que eu acho que estamos todos. É a estabilidade. Em qualquer previsibilidade. Exatamente. É uma palavra-chave. Nós temos que saber o que é que fazemos. Portanto, nós agora podemos aguentar aqui mais um mês durante o verão, mas em setembro começam-nos a perguntar por tarifas, orçamentos, essas coisas todas, e temos que saber qual vai ser o valor da TGR em janeiro de 2026. Mas não é saber o valor apenas, porque isto não devemos tratar apenas de discutir o aumento. É porque muitas vezes a TGR depois discute-se o aumento da TGR. Eu diria que provavelmente aumenta. Enfim, embora ninguém goste de falar em aumentos de nada, não é? Mas seguindo a trajetória de outras TGRs na Europa, sabemos que a tendência tem sido de aumento nos últimos anos. Mas não é só o valor, é toda a metodologia. E sobre isso dizer que nos últimos tempos vimos sinais positivos de correção disso, não é? De devolução aos municípios. Isso é muito importante. Está no despacho do Fundamental 2025 que uma parte significativa da receita já reverte para o setor. Reverte para os municípios, reverte para necessidades de estudos da Agência Portuguesa do Ambiente e outros que estão lá devidamente identificados. E, portanto, acho que devíamos fazer este trabalho com tempo, entre os vários atores. A Associação Nacional de Municípios terá aqui uma palavra também muito importante a dizer, nós, os sistemas estão trazidos e todos os agentes, para não chegarmos àquilo que tem também acontecido, que é chegar a dezembro, no Orçamento de Estado, coloca-se ali um artigo sobre a TGR. E que depois, às vezes, também já tem dado no passado aso a depois apreciações parlamentares, e quando o Parlamento começa a mexer
também tem toda a legitimidade de o fazer, mas começamos a ter decisões políticas em cima de coisas que têm um racional técnico que temos que explicar, não é? Porque a TGE tem um racional técnico importante e, portanto, não é discutir o valor tonelada, é discutir todo o racional subjacente à TGR como um mecanismo económico ou financeiro do setor. A TGR, a definição dos novos valores para a TGR, pode alavancar a própria gestão. Pode. Duas notas sobre isso. Para já, da sua aplicação. A TGR é uma taxa, não é um imposto. E isso faz toda a diferença. E, portanto, quem paga tem que perceber depois é que é devolvido para financiar projetos que façam todo sentido. Nós enviamos demasiado resíduos para aterro e ela tem, no fundo, é o sinal económico que nós estamos a dar aos municípios, em tantas gestoras, para reduzir a fração dos resíduos que é enviado para aterro. E esse é um caminho que temos de fazer. De uma nota, a TGR portuguesa é abaixo da média europeia. Portanto, fica muito claro sobre isso. Estou sem perceber isso e tenho que perceber, no fundo, o que é que se espera da TGR. É o tal sinal que queremos dar para, no fundo, censurar quem envia demasiado resíduos para aterro. E isso é muito relevante saber explicar isso. E, portanto, nota sobre isso. Continuar a aplicar a TGR, eu quero recordar que por ano são 27 milhões de euros que é devolvido aos municípios. Eu, aliás, no ano passado assisti ali à ação na Rua do Século, acima dos protocolos. Isso é muito relevante. Perceber porque é que pagam e depois é devolvida para, acima de todos os projetos na área de gestão dos resíduos, façam todo sentido. Sim, senhor. Algum comentário? Muito rápido, eu acho que sim. Acho que há uma urgência, como diz o Paulo, teremos que de facto saber qual é o valor unitário, enfim, da TGR para 2026 e anos subsequentes, já agora seria positivo, como tivemos também para um prazo de 5 anos na última revisão, era relevante. Imaginando que a TGR, imagino por um número abstrato, subisse para 50 euros por tonelada, só da deposição e aterro, nós estamos a falar, que é 50%, mais ou menos, não é? Hoje em dia estamos a falar de 125 milhões de euros por ano que são cobrados. TGR. E, portanto, o que é importante? É importante que estes 125 milhões de euros, 2 anos, é uma incineradora. 4 anos são 2. E, portanto, diria, obviamente que não pode ser tudo, eu percebo, obviamente há um conjunto de responsabilidades que têm que ser atendidas. Mas acho que todos partilhamos, são valores muito importantes, acho que todos concordamos que é um excelente instrumento de incentivo e de, ao fim e ao cabo, de orientação política e de orientação técnica, de gestão de resíduos, tem que cada vez mais ter esta capacidade de ser de facto apostada neste, que já foram estes 27 milhões, mas se calhar podia ainda ser bastante mais para financiar as boas práticas, financiar e até no próprio modelo determine, não apenas olhar, porque muitas vezes também tenho discutido isso há alguns anos para cá, não apenas financiar projetos de investimento, mas também muitas vezes poder financiar algumas práticas de gestão. Por exemplo, subsidiar o composto vendido. Pronto, que é um valor de mercado baixo, ok? Pode ser um bom sinal. Muito bem, e vamos à última prioridade, que se chama cidadãos. Exatamente. Temos que trazer os cidadãos para a gestão dos resíduos urbanos em particular. Temos que os envolver mais. E como é que se faz isto? A APA vai fazer o seu trabalho de casa, já está a fazer. Abrimos um grande concurso, sem precedentes, para uma campanha com 2 grandes objetivos. O primeiro é para sensibilizar os cidadãos para o tema da recolha da reciclagem. Enfim, terá essa marca fundamental. Depois haverá uma segunda campanha para a prevenção. No fundo, dar condições, explicar bem às pessoas para tomar boas decisões para procedimentos de resíduos. No fundo, tem 2 níveis. E mais, mas com algumas coisas muito inovadoras. E temos boas propostas. É uma boa notícia. Temos boas propostas. Não quero antecipar. Temos boas propostas. Nós queremos, no nosso calendário, no último trimestre deste ano, lançar a campanha. E ela é dirigida a vários públicos-alvos. Aos mais velhos, aos mais novos, aos do interior, aos do litoral, a quem nos visita, aos turistas, naturalmente. Ele terá, no fundo, terá cuidado, terá em conta estes diferentes públicos-alvos. Vamos ter muitos meios. Aliás, o valor estimativa são 8 milhões de euros nesta primeira campanha. Na segunda estimamos também cerca de 8 milhões de euros. Vamos usar muitos meios, as TVs, os jornais, a rádio, os outdoors, para a escola, enfim, teremos diferentes meios, usamos todos os meios para, de uma vez por todas, aliás, só se reduz e só se separa melhores resíduos envolver os cidadãos. Temos que trazer para o centro da gestão dos resíduos sólidos em Portugal. Sabe, porque é uma coisa que eu sinto, e agora não consigo desligar da água. Na água as pessoas têm uma maior percepção. Ligam o torneio por cima da água. Os resíduos não é a mesma coisa. É quase encher lá o caixa de lixo e depositar lá o lixo.
Estão a ver? É preciso explicar isto às pessoas. Convidaram o Cristiano Ronaldo. Não vou contar. Um dia destes, nós vamos fazer. Não vou antecipar. disse nada. Não disse nada, era só uma brincadeira. Você está a provocar, não é? O que é que eu ia dizer? Muito bem, ora bem, nós tivemos Emílio Sousa, que trouxe uma dinâmica que era necessária ao setor dos resíduos, uma liderança e, talvez o mais importante, começou a falar de soluções, que era uma coisa que não se ouvia. Agora vamos ter o novo secretário de Estado, João Manuel Esteves. O que é que podemos esperar dele com um currículo ou com um caminho algo semelhante, porque vem do mundo autárquico? O que é que podemos esperar dele, João Pedro? Não, eu não tenho a felicidade de ter conhecido pessoalmente o atual secretário de Estado do Ambiente. Conheço apenas o seu percurso da autarca de Arcos de Alves durante como presidente de Câmara 3 mandatos, mas de facto autarca em Arcos de Alves como vice-presidente também anteriormente, também larga experiência autárquica. Eu diria que, ao fim e ao cabo, o que é que nós esperamos? Com certeza que haverá aqui, sendo um governo diferente, como foi bem dito, o 24º e o 25º governo constitucionais, mas há, apesar de tudo, acho eu que será expectável que haja um contínuo. Desde logo, que o Ministério é liderado também pela mesma pessoa, não é? Da engenheira Graça Carvalho. Desde logo por isso, também pelo mesmo Primeiro-Ministro, by the way, e também temos, ao fim e ao cabo, um documento estratégico, que também já foi aqui anunciado, que é o Plano de Terra, que ao fim e ao cabo, muito recente, com certeza também configurará uma orientação política muito precisa. Portanto, agora, se pergunta a minha opinião, obviamente, a saída do Dr. Emílio Sousa, eu confesso que a ressenti com alguma preocupação. Não vou esconder, porque ganhei apreço, conhecia o Dr. Emílio Sousa no passado, até conhecia mais proximamente do que o atual secretário de Estado, mas acima de tudo, aquilo penso que não é questão de ser surpresa, mas aquilo que de facto foi com bastante agrado que verifiquei que nos 9 meses, foi também com certeza com a tutela da Sra. Ministra, como é lógico, mas este setor deu um passo em frente significativo nos últimos 9 meses. Não podemos esquecer isso, ok? Muito bem. E, portanto, isso... É com expectativa agora. Obviamente que vão o titular de função política diferente. Naturalmente, o titular de função política, como é lógico, tem o direito de configurar orientações em função daquilo que pensa. É por isso mesmo que ele é o titular de função política, não somos nós, é ele. Mas, obviamente, vem enquadrado aqui num governo, numa determinada orientação. Portanto, eu admito que haja uma certa continuidade. Desejando as melhores felicidades ao atual Secretário de Estado. Paulo. Bom, eu queria reforçar que realmente o setor, as pessoas com quem eu converso, tinham de facto aqui uma expectativa de continuidade do Dr. Emílio Sousa, porque de facto foi um ano de um trabalho intenso, de muita abertura, de muita discussão, porque receamos sempre, não estou em causa as pessoas naturalmente, receamos sempre as mudanças. É que nós nos últimos tempos temos tido vários secretários de Estado e isso não tem ajudado aqui à implementação de políticas. Sendo uma lógica de continuidade, e concordo, eu diria, desejo os maiores sucessos ao novo secretário de Estado e afirmo que terá sempre todo o apoio dos sistemas de gestão de resíduos, nomeadamente os da ESGRA. É assim que temos trabalhado, sempre disponíveis para integrar os grupos de trabalho e para dar os nossos contributos técnicos, e reconheço que nos tem-nos concedido essa oportunidade de estar nos grupos de trabalho, isso é importante, e, portanto, reconhecer também o trabalho que o Dr. Emílio Sousa fez, desejar-lhe sucesso nas novas funções, e espero que exista de facto essa continuidade. E o guião, não é? O nosso roteiro, o nosso guião deve ser de facto, como foi dito, o Plano de Terra. Muito bem. Acho que não nos devemos desviar disso. E agora vamos ouvir a opinião de alguém que o conhece bem. Conheço bem, é verdade, conheço bem o João Esteves, ele era o Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Eu conheço mais na área da água, enfim, eram os temas que nos cruzavam. Mas tenho as maiores expectativas. Obviamente, é aqui uma coisa que é fundamental, a estabilidade na política. Portanto, a Sra. Ministra continua. Portanto, aquilo que são as prioridades, e acima de tudo, no caso dos resíduos, o Plano de Terra será, obviamente, uma prioridade. Não dei já agora, partilho aqui publicamente a primeira reunião de trabalho político com o Estado de Estado. O tema central foi o Plano de Terra e os resíduos. Foi o tema central. Há uma grande preocupação do nosso Ministério e isso é bom.
Devo também partilhar que o último terceiro fórum dos biorresíduos senti que o setor está diferente, está mais mobilizado, sinto as pessoas mais comprometidas, isso é bom. Como nunca. Portanto, temos aqui boas condições, obviamente grande desafio para a frente, naturalmente, muitas dificuldades vão aparecer, naturalmente, acima de tudo, mas é essa consciência, acima de tudo, esse compromisso e essa... Eu senti, no último fórum, como nunca, isso é positivo. A sala cheia, senti, sala cheia, pessoas, eu tive muitos comentários no meu telemóvel, várias SMS, isso é bom, que as pessoas estão mobilizadas, isso é muito positivo. Estamos cá sempre a fazer isso. E vamos para a parte final. Vamos então à figura do mês e à decisão do mês. Muito Podemos bem. juntar as duas e Juntar as estamos duas. já Muito aqui bem. pela direita e depois acabamos Muito bem. Para mim, a decisão do mês não é propriamente deste mês, aparentemente, mas eu tomei conhecimento dela este mês e, portanto, foi por Somos isso muito que flexíveis. teve a ver, enfim, foi, pelo menos no evento que eu tenho estado publicamente, foi a primeira vez que eu vi, de facto, a confirmação que na reprogramação dos fundos comunitários, aparentemente, Portugal 2030, concluída no final de março, terá havido uma intenção de, ao fim e ao cabo, haver um requisicionamento da atribuição das verbas para o setor da gestão de resíduos com o reforço do sustentável 2030. Ao fim e ao cabo, não é exatamente um reforço no sentido de haver mais dinheiro para os resíduos, ao fim e ao cabo, há fundos que estavam afetos às regiões que agora vão ser geridos pelo todo nacional. Eu, como setor dos resíduos, gostava que tivesse sido um pouco mais além, fosse mesmo um reforço, acho que estão todos, se calhar o Paulo também me acompanha nisso, mas pronto, mas isso é é o Benfica Sporting, não, ok? É o que é, mas eu acho que é capaz de ser uma medida sensata porque existem um conjunto de problemas e se calhar de projetos que desta forma nacional e algumas regiões que se calhar estavam fora da possibilidade de terem acesso aos fundos regionais desta forma, ainda têm de facto, ainda assim, bastantes desafios pela frente, e esta é uma medida que não está ainda concretizada, foi uma proposta do Estado português, mas que eu configuro como muito positiva. Muito bem. A figura, acho que pronto, se calhar vamos todos acertar na mesma figura, ao fim e ao cabo é a Sra. Ministra Engenheira Graça Carvalho, a sua recondução, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia de estabilidade e também pela própria Engenheira Graça Carvalho, bem como, obviamente, acompanhada pelo seu Secretário de Estado Adjunto e da Energia, o Dr. Jean Barroca, mas em particular o nosso Secretário de Estado do Ambiente, o Dr. João Manuel Esteves, a quem, obviamente, desejamos todas as felicidades e que tenha a capacidade de concretizar este plano Terra. Paulo. Bem, obviamente, aqui a decisão primeiro. Bem, a decisão é daquelas decisões que parecem simples, não é? Que nos vão sendo comunicadas no Diário da República, mas que para o setor são pequenas coisas, mas que são importantes. E uma delas, que foi publicada agora em 28 de maio, é os critérios para atribuir o fim de estatuto de resíduo, no fundo, ao digerido das digestões anaeróbias e ao composto proveniente da digestão anaeróbia, numa vertente de resíduos urbanos, mas também numa vertente mais vasta dos resíduos dos próprios resíduos agrícolas, agropecuários. E, portanto, é uma boa decisão essa simplificação. E já agora, se me permitem, só aqui um parênteses, também foi uma boa decisão que a APA comunicou esta semana, que nos projetos de investigação do sistema científico e tecnológico também simplificar o licenciamento, ou seja, não considerar licenciamentos necessários para uma investigação. Para que possam ser manipulados. Exatamente. Também uma pequena, mas importante decisão para, no fundo, permitir estudos que estão em curso sobre a valorização de resíduos em Portugal. Figura do mês. A figura, naturalmente, desejo os maiores sucessos ao Governo, mas tenho aqui uma figura que é uma entidade coletiva, que é a Smart Waste Portugal, que assinalou 10 anos, que é uma associação que congrega muitas entidades, que é um trabalho de fundo sobre a valorização de resíduos, a circularidade, e que eu acho que também merece uma nota muito positiva neste seu 10º aniversário. Muito bem, e terminamos com o nosso convidado. Estamos a agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, gostei imenso. Deixe-me já responder à questão. É muito simples também, obviamente, a figura do mês será a continuidade da Sra. Ministra. Acho que é bom para a política de ambiente em Portugal. A palavra-chave nestas coisas, a estabilidade é muito importante, a continuidade. E também, obviamente, o Sr. Estado, que eu conheço bem. Eu acho que... E é uma pessoa também de fazer acontecer. É muito operacional, é muito focado. Acho que
gostava muito de trabalhar com o Dr. Imito Sousa, desejo a maior das sortes, falei com ele, mas é vida mesmo assim. E agora vamos trabalhar com o João de Esteves. Sobre a decisão, eu diria que a decisão é do Sr. Primeiro-Ministro, ter escolhido o Sr. Ministro para continuar. Seria mesmo a minha decisão. Insisto, é muito bom para o setor. Temos alguém que tem um ano, não é? E que tem uma visão nas várias áreas ambientais, naturalmente, e portanto tem de haver uma certa continuidade. Nós estamos no tempo mesmo de continuar e temos agora um caminho que é o Plano Terra e nós temos que nos mobilizar. Já agora fica aqui, aproveito, a APA, enfim, vamos ver se a APA, esta nossa proposta será aceita pelo Governo, eu creio que sim, que é criarmos uma equipa de piloto, insisto, é muito importante termos alguém que depois pilote e monitorize a implementação do Plano Terra, e portanto, meus caros, são 2 grandes especialistas que naturalmente serão convidados para integrar essa grande equipa para acompanhar. Fica já um convite online. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Foi assim o nosso podcast de resíduos relativo ao mês de junho, um podcast ainda na primavera. Ficaram aqui as ideias e as prioridades para o setor dos resíduos e ficou aqui também um podcast à atenção do novo Secretário de Estado do Ambiente, João Esteves, que terá seguramente aqui fonte para reflexão depois de ouvirmos os nossos convidados. Agradeço, Pimenta Machado, muito obrigado pela sua presença, ao João Pedro Rodrigues e ao Paulo Praça. Muito obrigado e até julho.